Olá, você está aqui em mais um podcast da Consciência. Meu nome é Andréa Guabas, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa, e estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Edu, com você. Olá, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós vamos desmistificar o benzimento. Vocês já foram benzidos alguma vez? A gente vai falar sobre isso hoje. E a gente chamou aqui a Juliana Gomes. Ela é terapeuta, musicista, professora e dirigente espiritual. Especialista em psicologia transpessoal, fundou o Instituto Flor e o Centro Espiritual Universalista Vovó Jurema. Atua hoje conduzindo retiros, cursos e vivências ligados ao autoconhecimento, à espiritualidade e às terapias integrativas. Bem-vinda, Ju. Bem-vinda, Ju. Gratidão, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Gratidão pela oportunidade, pela abertura da gente conseguir trazer uma outra visão para esse tema que, para mim, é muito transformador e muito maravilhoso falar sobre benzimento. E é muito legal que quando a gente começa a falar de benzimento, geralmente, quando as pessoas escutam essa palavra, elas sentem um quentinho no coração. Porque na nossa cultura, né, brasileira é muito comum a gente ter sido benzido quando criança, independente da nossa crença, muitas vezes, da nossa religião. A hora que não dava jeito com o médico, ia numa benzedeira, pelo menos aqui em Minas, muito comum. Nas cidades maiores, nem tanto, né? Muito mais comum nos interiores. Mas aquele quentinho no coração, quando a gente fala de benzimento, permanece. Então, uma temática que eu tenho muito amor para falar, para trazer para as pessoas, né? E que a gente consiga aí trazer uma consciência a respeito do benzimento e que a gente não deixe essa tradição morrer, porque posso ir falando, gente, assim, à Pode, vontade? pode. Com certeza, já é para falar. Então tá bom. Minha história com benzimento é muito interessante. Normalmente, quando as pessoas começam a benzer, é porque a família traz isso de alguma forma, né? Os avós, os pais vão trazendo essa tradição. Essa tradição do benzimento, ela sempre foi uma tradição muito oral. Mas há alguns anos atrás eu recebi eu falo que é uma missão, recebi essa incumbência da espiritualidade para que eu pudesse falar sobre isso, né? Naquele momento eu não me achava nem um pouco capacitada. Eu tinha uma visão que tinha que ser uma vovozinha, né, com raminho e tal. Eu tinha essa visão que para benzer tinha que ter toda uma linhagem familiar de benzedores, de benzedeiras. E aí eu recebi através de uma vivência espiritual essa incumbência, né? Meus guias, meus mentores falaram comigo: olha, você vai começar a passar isso que nós vamos te ensinar para as outras pessoas. Você vai começar a ensinar as outras pessoas e nós vamos abrir um trabalho aqui de benzimento solidário para que as pessoas possam se beneficiar dessa prática que é muito ancestral. E aí, na época, eu falei assim, gente, quem. Eu ri, né? Falei, quem sou eu? Não, a menina, como assim, né? Eu vou começar a benzer as pessoas, né? Vou ensinar as pessoas a benzer, né? Eu imaginava que eu tinha que ter, sei lá, 30 anos de experiência para conseguir ensinar alguém. E foi tudo muito fluido. Aí eu, depois de muito relutar em relação a isso, abri uma primeira turma, e essa turma lotou de pessoas. E desde então eu venho trabalhando com turmas e com grupos, e desde então também a gente abriu esse trabalho é, que eu encerrei agora no meio do ano, fisicamente, né, no espaço que a gente tinha, mas a gente pretende retomar. E desde então eu venho recebendo pessoas, venho formando pessoas, e a gente formou uma rede muito bonita de corações que simplesmente se doam. Porque o benzimento é isso, o benzimento para mim é uma doação do nosso tempo, é uma doação do nosso amor, né? E em suma, né, em essência, benzer está muito ligado a isso, né? Está muito ligado ao ato de bem dizer ao outro. E não precisa ter nenhum dom especial para que a gente possa abençoar as pessoas, para que a gente possa se abençoar, para que a gente possa abençoar a nossa casa.
Não precisa ser um escolhido, né, de Deus, porque na verdade todos somos especiais, todos temos os nossos dons. E enquanto seres humanos, eu acho que isso faz parte do ser humano, esse ato de abençoar. Se a gente for pesquisar em todas as tradições, o ser humano sempre abençoou. Todas as tradições sempre trouxeram suas técnicas, seus rezos, é, seu relacionamento com a natureza, com as ervas, com as plantas. Então a gente vai buscar desde da antiguidade sempre relatos de todos os povos benzendo, todos os povos abençoando, porque isso é uma tecnologia do ser humano, né? Isso está inato na gente. Isso é automático, inclusive, ninguém precisa ensinar para gente. Né, a mãe, eu sempre dou esse exemplo da mãe, né? Mãe, para mim, é a maior benzedeira que existe, é mãe, né? Parece que vira mãe, naturalmente já vira benzedeira. Então, quando o filho cai, o filho machuca, o que que a mãe faz? Automaticamente a mãe vai lá, coloca a mão, sopra, dá um beijinho, né? Aí já tem um chazinho que aprendeu. Enfim, o benzimento ele está muito presente, né? Então o que que a gente faz? A gente vai trazendo esses conhecimentos que na verdade estão dentro da gente e a gente vai adequando a linguagem do momento. Então, qual que é a linguagem que a gente tem hoje, pleno 2022? Né? A gente está trazendo uma linguagem hoje da física quântica, a gente já tem um conhecimento que o tempo e o espaço não é da forma como a gente percebe, então a gente pode benzer a distância. Então, a gente só vai adequando as linguagens, mas trazendo sempre o mesmo conhecimento. Esse conhecimento ele sempre existiu, ele sempre vai existir. Né? Então, a gente vai adequando a nossa realidade de hoje e trazendo isso como também uma ferramenta de autodesenvolvimento, uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Então, na medida que a gente vai evoluindo enquanto seres, né? Enquanto seres humanos, enquanto seres espirituais, a gente vai agregando essas ferramentas na nossa vida e na nossa consciência. Então, para mim, o benzimento ele está muito nesse lugar, né? Que é um lugar de autotransformação. Eu não acredito que a gente possa ajudar o outro sem se ajudar. Isso para mim é uma prerrogativa do benzimento, de qualquer terapia integrativa. Então, primeiro a gente se abençoa, primeiro a gente se benze, primeiro a gente benze a nossa casa, primeiro a gente benze a nossa família, nossos animais, nossas plantas. E aí a gente sim, a gente vai transbordar esse amor, transbordar essa energia para que possa chegar até as outras pessoas. Né? Acredito muito nisso de que a gente tem que tomar um cuidado, né? A verdade, o benzimento ou qualquer outra técnica a gente não vai utilizar para às vezes preencher um vazio nosso, não é isso, né? A gente está com o nosso copinho cheio, a gente está com o nosso coração quentinho. Só que tem tanto amor aqui que a gente vai conseguir transbordar e vai conseguir passar para as outras pessoas, trazendo benzimento, enquanto muitas vezes uma escuta amorosa, enquanto um olhar, enquanto um abraço. Que às vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente não precisa de técnicas e técnicas, e a gente não precisa de muita complexidade. Às vezes o que a gente precisa é isso, né? A gente precisa de ser ouvido, a gente precisa de ter um lugar de fala, a gente precisa de ter um lugar de escuta, e a gente precisa de receber, né? De ter essa troca amorosa. É isso do Então, receber é muito, cada vez mais difícil, assim, né? As pessoas entenderem, às vezes, que um amigo, um familiar chega e fala, ah, nossa, aconteceu isso, senti mal, né, com esse fora que me deram, ou com esse comentário que falaram. E aí, geralmente, a pessoa já vem com um roteiro, assim, né? De, ah, aconteceu assim comigo, ou, ah, esquece isso, essa pessoa não presta, nanana. E aí, o sentimento que você tá colocando, ele vai para onde, né? É como se falta um jarro para receber isso. E a gente busca que a outra pessoa receba, para a gente também estar recebendo e sentindo e transmutando. Aí, quando volta a acontecer anos depois, você nem sabe o que fazer com essa emoção. Porque desde cedo você está ali sendo levado a ignorar, né? Não, ignora, não, é besteira, não faça isso, né?
Então, é perfeito que você fala do lugar de escuta. E eu sinto que quando a gente vai receber um benzimento, acaba que a gente tá nesse. Começam a vir, pelo menos para mim, começam a vir muitas coisas que estão acumuladas dessas emoções, que não tiveram lugar de escuta. Interno mesmo, assim, né? Tipo, dá vontade de chorar, por exemplo, em alguns momentos, né? E você sente que é aquele choro de cura mesmo. Então, às vezes, você tá se sentindo mal e você não sabe o que que é. E aí começa um canto, começa algum tipo. Cada um faz um benzimento diferente, né? Dependendo de como for, você se conecta com aquilo e vai acessando essas dores, né? Então, que a gente pode entrar em contato com elas também quando acontecem, mas no momento assim chega a ser bem catártico, assim, né? É verdade. A gente vem de uma cultura que a gente aprende que a gente não pode manifestar as nossas emoções. A gente aprende que a gente não pode se colocar vulnerável. A gente aprende que ser forte é estar sempre bem, é estar sempre feliz, é estar sempre nessa demonstração. E a gente está num momento muito assim com as redes sociais, né? A gente tem que estar sempre mostrando que a gente está alegre, a gente tem que estar sempre mostrando que a gente está feliz, tem que estar sempre mostrando que a gente está satisfeito. E na verdade, a gente não se sente seguro em demonstrar aqueles pontos que a gente tem para melhorar, né? E a gente conseguindo, o benzimento ele tem muito esse papel, sim, né? Da gente conseguir criar um ambiente ali seguro, porque às vezes a gente só precisa de fato manifestar isso tudo que está preso dentro de nós e que a gente não tem espaço para a gente manifestar, né? Por uma questão extremamente cultural e por várias outras questões, né? E aí a gente vai aprendendo nesse caminho que, na verdade, o que é mais importante, né? O que é mais curativo, na verdade, não é a gente ser sempre luz, né? A gente ser sempre feliz, a gente estar sempre bem. É a gente aprender a lidar com aquilo que é desafiador para a gente, né? A gente aprender, a gente conseguir enxergar e a gente conseguir assumir tudo que a gente é enquanto ser, entendendo que coabita dentro de nós várias energias, né? Energias que são boas, energias que precisam ser transmutadas, energias que precisam ser melhoradas, mas a gente sai desse ponto de negação e realmente a gente começa a entrar nessa aceitação. Aí sim a gente consegue promover uma mudança. Então, o benzimento, ele entra muito nesse lugar. Eu acredito hoje, depois de muito, assim, trabalho comigo, né? Hoje eu dou muito valor ao meu tempo. Eu acho que o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Então, quando eu me disponho a estar com alguém, quando eu me disponho a estar aqui, por exemplo, quando eu me disponho a estar com uma pessoa, para mim hoje eu só me disponho a estar em lugares e a estar com pessoas que realmente nutrem o meu coração. Isso vem de todo um trabalho, né, de individuação e todo um trabalho de autoconhecimento. Então, quando a gente está, e eu sempre busco passar isso para as pessoas, né, que vêm aprender comigo. Então, quando a gente está frente a uma pessoa que vem te procurar para um benzimento, ninguém vem te procurar para um benzimento porque tá bem, não estou fazendo nada, vou ali benzer, né? Normalmente as pessoas vão te procurar por quê? Porque elas sentem uma dor. E todo mundo tem suas dores. Então, a gente conseguindo criar esse ambiente de acolhimento e de escuta, gente, isso já é extremamente curativo, extremamente. Na verdade, o mais curativo, aí eu compacto muito com aquela frase de Jung, né? Que Jung fala quando você conheça todas as técnicas, domine todas as técnicas, mas quando você estiver frente a um ser humano, seja somente um outro ser humano. O que é de fato curativo, as técnicas elas vão ajudar imensamente, as ervas elas vão ajudar imensamente, mas elas vão potencializar aquilo que a gente vai colocar de intenção. E hoje, como eu estava falando a questão da linguagem de hoje, isso a gente consegue explicar de várias formas, né? Hoje a gente consegue explicar, inclusive, isso de uma forma científica, como que se dá essas interações.
e como que é interessante, né? Porque a gente vai trabalhando há milhares e milhares de anos sempre essa mesma energia do amor, essa energia da cura, e a ciência vai acompanhando de alguma forma, mesmo que às vezes um pouco tardia, a ciência vai acompanhando de alguma forma. Então hoje é muito fácil, muito mais fácil da gente falar sobre isso, da gente falar sobre energia, da gente falar sobre frequência, sobre vibração, e o benzimento está dentro disso. Eu arrisco a dizer que o benzimento talvez seja um dos conhecimentos mais ancestrais que a gente tem. É um conhecimento muito instintivo do ser humano, porque a gente sempre teve à disposição essas ferramentas, a gente sempre teve as plantas à disposição, a gente sempre teve as ervas à disposição, né? E a gente nem sempre teve medicamentos alopáticos à disposição, a gente nem sempre teve cirurgias à disposição, né? Então, arrisca dizer que talvez seja um dos conhecimentos mais ancestrais que a gente tem. E enquanto, né, uma sociedade, enquanto seres em evolução, a gente vai acreditar que a gente vem recebendo todos esses conhecimentos de uma forma energética, mas também de uma forma física. O que é nosso DNA? Nosso DNA está aqui toda a informação genética da nossa ancestralidade, né? E não são só características físicas que a gente vai recebendo características de toda a nossa linhagem, a gente vai recebendo informações, a gente vai recebendo conhecimentos. Então, não tem como a gente falar que um ou outro é o escolhido de Deus para que possa benzer, porque existe esse mito, né, que só pode benzer se você receber de alguém da sua família. Respeito muito essa crença, mas eu não compactuo com ela. Eu respeito, mas, gente, imagina só, o nosso trabalho hoje, quando a gente abriu esse trabalho solidário na minha casa, que a gente atendia uma vez por semana as pessoas, nós atendemos mais de 1.000 pessoas nesse tempo, e assim, as pessoas elas iam, tinha gente que ia toda semana, durante meses e tal. Foi um trabalho tão maravilhoso que se eu tivesse essas crenças, e esse trabalho ajudou tantas pessoas, inclusive nós que estávamos lá enquanto voluntários ajudando, né? Então esse trabalho ajudou tantas pessoas que quando eu olho, eu falo assim, gente, a gente precisa de fato desmistificar essas coisas, né? Porque o benzimento, ele é só uma roupagem, esse nome, né? Aí o que que acontece muitas vezes? A gente se apropria de um nome e acha que só a gente que pode conduzir aquela prática, né? Então eu percebo que isso acontece muito hoje, né? Uma apropriação de um conhecimento que é ancestral. A gente pega um conhecimento ancestral, coloca um nome bonito e se apropria daquela prática. Eu sempre brinco, né? Coloca um nome lá, benzimento quântico estelar cósmico, sabe? E se apropria daquele conhecimento e, e começa a colocar vários entraves para que as pessoas possam utilizar, né? Para que as pessoas possam trazer o que tem de melhor dentro delas. Porque, de fato, gente, na essência, existe apenas uma energia que cura, uma energia, né? Nós estamos falando dela também há milhares de anos. Jesus tem 2.000 anos para falando disso. Existe uma energia, gente, que é o amor, só ama. É isso que Jesus veio falar. Gente, só ama. Só que a gente não entende, a gente não entendeu isso até hoje, né? Então a gente precisa ficar repetindo essas experiências. Então, eu sinto que a gente vai buscando ferramentas para que a gente possa manifestar esse amor que a gente tem, esse amor que a gente é, tanto para a gente quanto para os outros, né? E o benzimento é uma coisa tão simples, mas tão simples e tão acessível, e é tão curativo, que eu acho que, assim, na nossa consciência, né, nesse mundo que a gente vive hoje, com muita informação e com 1.001 técnicas e etc., e linguagens, aí as pessoas, elas tentam buscar, às vezes, um caminho que é muito mais difícil, né? E o benzimento, ele traz uma conexão com toda a nossa ancestralidade, traz uma conexão com aquilo que a gente acredita. O benzimento, você não tem que ter nenhuma religião específica, mas você precisa acreditar que existe algo maior por trás. Isso é um dos pré-requisitos, né? Que existe
uma força que dá vida a tudo e a todos. Eu chamo essa força de Deus, mas vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem, né? Tem gente que vai chamar essa força de universo, tem gente que vai chamar de fonte, e o nome pouco importa, mas fato é, a gente precisa acreditar que existe uma força maior por trás de nós. E aí, se a gente tem alguma religião, a gente vai trazer os elementos daquela religião, porque na verdade, gente, todos esses elementos que nós trazemos são catalisadores da nossa própria consciência. Então, se eu acendo uma vela, na verdade, o que que aquela vela está fazendo? Obviamente, existe um elemento ígneo, existe o fogo que vai fazer o trabalho dele, mas na verdade, a força daquela vela, na verdade, é a minha força, é a força da minha intenção que eu estou colocando naquele elemento ali para que ele possa potencializar a minha intenção. Então, qualquer elemento que eu traga, ele vai servir, na verdade, por um norte, ele vai nortear a minha consciência para me dar força. Porque a gente ainda não dá conta, a gente ainda não tem essa construção mental para que a gente não precise ainda desses recursos, que a gente não precise dessas ferramentas. A gente acha que estamos chegando lá, a gente está caminhando para isso. Né? Muitas pessoas hoje já estão conhecendo sobre as leis universais, né? A lei do mentalismo, do Kybalion, etc. Então, quando a gente começar a internalizar esses conceitos, talvez a gente precise cada vez menos de elementos externos, que a gente vai entender o que a gente precisa ter dentro da gente. Mas até lá, graças a Deus, a gente tem esses recursos. Então, se você acredita em Jesus, em Maria, se você acredita em Buda, se você acredita em Maomé, pouco importa, né? O que que vai ajudar é que você consiga trazer esses elementos que fazem sentido para o seu contexto, que fazem sentido para a sua crença, e que aquilo possa potencializar a sua intenção, que aquilo te ajude a você tirar o melhor que você tem de dentro de você. Na verdade, é isso. Aí é muito interessante refletir, gente, que assim, ali na roda astrológica, né, quando você pega o mapa astral nosso, a gente tem 12 áreas da vida. E a área da vida que seria relacionada assim a um ocultismo, a uma força misteriosa, né? Mas não Deus, não falando de Deus, falando essa força instintiva de sobrevivência, né? De ver o que está por trás. Ela é a área da vida dos rituais, né? E ela assim, ela vem entre a área da vida do outro e a área da vida do ver além. Ela tá tipo, é como se fosse a caverninha ali que você tem que passar para ver além, né? E é muito interessante que quando a gente quando a gente desenvolve isso, às vezes o mapa está desenvolvendo, porque é da essência desse mapa, o ciclo está desenvolvendo, é o momento em que eu sempre falo, olha, é importante você se conectar com rituais, né? Tipo, com o que que você acredita? Vai lá na Umbanda, vai lá no xamanismo, você precisa observar esses rituais para entender essa força interior mesmo, né? De também transmutar o que é o passado, que também é uma área da vida que fala sobre deixar ir, né? Aquela coisa de ir para o Hades, né? Ir lá para o mundo, o mundo o inferior e voltar, né? E você deixa algo ali, deixa uma parte sua. Então é perfeito isso que você traz. Tudo tem um ritual e a gente ainda precisa, né? E, por exemplo, no meu caso, eu sinto um ritual muito forte que eu falo para minha família. Minha mãe brinca que eu benzo, né? Que eu faço benzimento. Mas é fazer escalda-pés, né? Tipo, a pessoa tá com dor e tal, eu sempre falo, faz escalda-pés, conversa com a água. Conversa com a água e coloca o pé lá, né? E vê o que acontece, assim. E é o ritual que eu acredito, né? Então, a partir desse momento que você está acreditando, você está desenvolvendo algo ali, uma potência de pensamento mesmo, né? Então, acho interessante trazer isso tudo, Ju, que você está falando. Eu concordo, assim, o ritual, ele ainda é necessário para gente. E quando a gente está fazendo um ritual, a gente está trazendo uma construção mental para gente, né? Quando a gente faz um ritual, a gente está criando um caminho dentro de nós para atingir um certo estado de consciência, por exemplo, para a gente atingir um objetivo que a gente quer. Os rituais, eles têm muita força. É mesmo uma forma que a gente tem de sempre de trazer um foco.
de trazer um direcionamento. Então, vamos supor, por um benzimento, né? Na medida que eu gosto de acender vela, eu já vou lá, acendo minha vela, já faço uma oração, e aquilo ali vira um ritual, a gente aprende por repetição. A gente ainda aprende muito por repetição e a gente continua repetindo automaticamente vários padrões que a gente recebe, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Então a gente só vai repetindo, repetindo, repetindo. Então, quando a gente traz estímulos que nos auxiliam a elevar nossa consciência, a repetir e ter comportamentos conscientes, a gente faz um contraponto com todos esses outros comportamentos que a gente recebeu e que a gente automaticamente vai repetindo. Qual que é a forma, né, da gente se livrar desses pensamentos automáticos, né, desse emaranhado de pensamentos adoecedores que a gente tem? É trazendo contrapontos, né, trazendo estímulos positivos. E o ritual, para mim, é uma forma rápida da gente se ligar. Né? Então, se todo dia eu faço a mesma coisa, se todo dia eu acendo minha velinha, se todo dia eu faço minha oração, eu faço minha meditação, com o tempo, a hora que eu chego ali, já é uma forma de uma conexão muito mais rápida. Né? Eu já sei, eu já estou falando com o meu corpo, olha, você vai meditar agora. Ó, você vai rezar agora. Então, aquilo já me cria um condicionamento positivo. No fim, né, por mais que talvez a gente chegue num estágio onde os rituais não sejam tão válidos, mas ao mesmo tempo, eu acho que eles são tão prazerosos, né, de serem feitos, que, que eles sempre serão bem-vindos, sabe? Por mais que às vezes, não preciso acender a vela, mas o acender, esse ato, é tão gostoso e às vezes é tão amoroso ali, né, que você acaba fazendo mesmo sabendo que não haveria essa necessidade, vai, né, colocando aí como exemplo bem básico, mas você acaba fazendo por ter todo um envolvimento naquilo, né? E eu sou muito porque eu sou muito visual, eu gosto muito desses detalhes, sabe? Desse arranjo, né? Pré, durante e pós, sabe? Eu gosto mesmo, acho muito interessante. E aí você me fez lembrar uma história antiga, Ju, porque você falou assim, nas grandes cidades, né? Eu sou de São Paulo e tal. Hoje eu não sei como tá, né? Mas quando eu era criança assim, adolescente, meu irmão mais novo engoliu uma moeda de 50 centavos na época, que era uma moeda gigante. Isso na década de 70. E aí minha mãe entrou em pânico, né? Leva para o hospital, tira a chapa e a moeda entalada aqui, assim, ó. E nada resolvia, e aí ele ia ter que fazer uma cirurgia, sei lá, não lembro exatamente o que. Minha mãe ficou desesperada e ela falou: Meu Deus, não, eu vou levar para benzer esse menino, quem sabe Deus me ajuda aí, né? E dito e feito, né? Ela levou para benzer à noite, assim, final de tarde, numa benzedeira que ela encontrou, eu não lembro, eu era menina. E aí, aí quando ele dormiu, no dia de manhã ele fez cocô, porque tinha que fazer cocô no piniquinho para ver se a moeda saía. E aí a moeda saiu, sabe? Aí a minha mãe, ai, graças a Deus, pode ligar para o médico, cancela a cirurgia, né? Então, assim, eu acho que no fundo, pelo menos o pessoal da minha idade aí, um pouquinho mais velho, todo mundo tem uma história de benzedeira, sabe? Todo mundo tem uma história, né, que trouxe algo ali muito significativo na família. Né? Essa é uma história que eu lembro, porque foi um desespero lá em casa por causa da cirurgia, né? E eu morrendo de dó, ele era pequenininho, sabe? Então, a gente ficou muito feliz, né? E essa é uma história, quando eu vi seu curso, né? Gente, eu conheço a Ju, eu fiz o curso dela de benzimento, desmistificando mesmo o benzimento para mim, porque que também, quando eu era criança, minha mãe sempre foi das benzendeiras, né? A gente sempre foi benzido para tudo. E aí, eu sempre tive, Ju, muita curiosidade de saber o que elas falavam. Eu falava, gente, eu tentava escutar, assim, né? O que ela tá falando, né? E aí, claro, a gente fica adulta e não importa o que fala, obviamente.
Mas quando eu fui fazer o curso, né, que a gente entende ali que são vários tipos de rezo, de recursos, e você pode fazer como você achar melhor, que basta a intenção, ficou assim, nossa, agora sim faz mais sentido, né? Então foi muito gratificante para mim acessar esse lugar mesmo de desmistificar literalmente, porque eu posso, você pode, a Ilu pode, minha mãe pode, meu irmão pode, meu marido pode, meu vizinho pode, todo mundo pode entrar nesse lugar, né, de levar essa bênção para o outro, basta eu ter uma genuína intenção amorosa. E é legal pensar que a gente tem esses rituais internos, é da nossa ancestralidade, né? Da questão Sim. cultural que de alguma forma vai passando. Não vamos discutir aqui epigenética, enfim, Aham. DNA, mas assim, é pensar energia espiritual, outras vidas, mas pensar que um exemplo é muito comum pessoas quando vão fazer limpeza na casa. Vão lá e tem um ritual de limpar a casa. Ah, pega o incenso, joga em todos os cantos, assim, assim, assado e tal. E eu tinha esse ritual. E aí teve uma vez que eu morava com várias meninas e a mãe de uma delas é bezendeira. E a casa tava esquisita mesmo, gente. Tava, tipo, os negócios acontecendo. Você fala, gente, tem uns negócios lá na casa acontecendo, sabe? E aí ela falou, não, eu vou benzer e tal. E quando ela começou a benzer, eu fiquei olhando para eu faço exatamente a mesma coisa. Eu olhando, eu não canto, não fico falando, né? Não sei o que ela fala, mas a forma de jogar a fumaça, sabe? Exatamente a ordem. Eu fiquei, gente, é impressionante como que tem uma assim, e de culturas completamente diferentes, estados completamente diferentes, né? Mas é algo que a gente acaba reproduzindo dos nossos ancestrais, né? É uma forma de entrar em contato realmente com uma sabedoria que não precisa de um curso. Que bom que tem um curso, mas assim, é importante também observar esses conhecimentos e dando check, né? No que a gente já sabe. Meio que para sentir segurança, para ver de outra forma também e se fortalecer. Eu não gosto nem de chamar muito de curso, é mais uma vivência, né? Mas, na verdade, essa vivência ela é só para empoderar as pessoas, é para falar assim, ó, seja benze, faz do seu jeito, que tá tudo certo. Não é, sabe, você colocar a mão aqui ou ali, a gente pode dar algumas possibilidades. É isso que eu falo, ó, vou te dar uma possibilidade aqui. Você sabia que existe a possibilidade de você benzer com uma vela? Existe a possibilidade de você benzer com um copo de água? Existe a possibilidade de você benzer com uma erva, você fazer isso, aquilo? São possibilidades para a nossa consciência que muitas vezes a gente ainda não acessou essas possibilidades. Mas a gente já benze, todo mundo benze de alguma forma. Né? E o que elas estão balbuciando ali são orações. E olha só que interessante, quando a gente remete ali para os hindus com os mantras, para os budistas com os mantras, o que eles estão fazendo ali o tempo todo? Eles não estão balbuciando? Os mantras que também são orações, né? Que normalmente vocês estão chamando ali uma força, uma energia de uma divindade. Gente, o ser humano, ele vai sempre trazer técnicas e trazer experiências que são muito parecidas entre nós, porque nós somos seres humanos. O conhecimento, ele já existe. A gente não está trazendo nada de novo. Isso é uma ilusão que a gente tem. Que a gente está trazendo algo de novo. A gente faz o quê? Releituras no conhecimento que já existe. É isso que a gente faz. E a gente vai trazendo mais possibilidades de acordo com a nossa demanda evolutiva, de acordo com o que a gente precisa nesse aqui e nesse agora. Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma era de quê? De ansiedade, de depressão, são os maus do século, né? Desse século que nós estamos vivendo e várias outras coisas pós-pandemia, etc. E a gente vai buscar conscientemente ou não ferramentas e recursos que nos ajudam a lidar com isso. E eu acredito que o que veio acontecendo? A gente, aí falando mais agora de Ocidente, a gente viveu um grande período de busca intelectual, de avanço na tecnologia, e a gente acabou se distanciando um pouco desse outro lado, desse lado da espiritualidade, desse lado da meditação, que o Oriente cultivou muito mais do que nós, né?
Então, agora a gente está no movimento oposto, né? A gente está buscando, vocês veem o yoga cada vez mais forte, né? Todo lugar agora que você vai tem aula de yoga, tem curso de reiki, tem meditação, e as pessoas buscando essas práticas que estão mais alinhadas com a natureza, porque a gente começou a sentir falta. A gente não tem como se distanciar muito tempo disso, dessa conexão, né? Dessas tradições que nos trazem uma conexão. E mesma coisa com benzimento. As benzedeiras começaram a acabar, começou a ficar muito difícil achar benzedeira, né? Então a gente começou a sentir falta. E assim, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, gente, as pessoas ainda procuram benzimento e procuram muito. Depois que eu encerrei esse ciclo, né, na casa que a gente estava, que eu precisei fechar o trabalho, várias pessoas me procuram até hoje procurando benzimento. E procuram médico e tudo, mas o benzimento, ele, assim, tantas pessoas têm histórias quanto da Andrea, de como o benzimento ajudou, gente, é incrível isso. E é incrível o poder da nossa mente. É por isso que a gente tem que acreditar em algo maior, porque é isso que tem um poder, né? A gente tem esse poder de cocriar a nossa realidade, a gente tem esse poder de colocar a nossa intenção naquilo que a gente quer e fazer disso uma realização. É para isso que a gente está aqui, para a gente materializar, né? O que a gente consegue trazer do nosso divino, daquilo que é divino em nós. Vou fazer uma Então, pergunta. pois Você não. pode terminar, Ju, se você quiser fazer uma pergunta que me veio, se você quiser responder depois. É muito comum levar criança, né, para benzedeira com quebranto. Queria que você falasse sobre isso, sobre o quebranto. Porque as pessoas às vezes nem sabem, ah, tá com quebranto, vai lá, né? Eu era uma criança que minha mãe fala que eles sempre me levavam porque eu tava com muito quebranto. Enfim, quebranto até deles mesmos, dos meus pais. Então, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso depois. Pode terminar de falar e aí. Não, a gente pode falar tudo junto. É muito interessante isso, né? Porque aí vem uma outra desmistificação em relação à criança. O que que acontece, gente? A criança, principalmente quando a criança é muito novinha, quando é bebê, quanto mais novo a criança, mais ela tá ligada com a mãe. E a criança, ela é muito sensível, ela ainda não tem todas essas defesas naturais que a gente tem instituídas. Então, ela é muito sensível de todas as formas, né? Ela é muito sensível fisicamente e ela é muito sensível energeticamente. Normalmente, a criança, o que que ela vai apresentar? Ela vai trazer um desequilíbrio que, na maior parte das vezes, é de casa. São dos pais, é do ambiente que ela tá. Entende? Então eu falo assim, gente, pode benzer a criança, deve benzer a criança, mas benzer a mãe e o pai também, né? Benzer a casa também, porque a criança, ela costuma ser um espelho, ela vai apresentar ali o que que ela está recebendo do meio. Então, não adianta só benzer a criança, provavelmente ela está só reproduzindo ali um comportamento, né? E o quebranto, geralmente, a criança tá meio amuada, né? Meio mole. Algumas pessoas vão falar que tem influências de feitiço, né? De demanda. Ah, fez magia para mim, fez trabalho, não sei o quê. Normalmente, a criança aparenta estar meio doentinha, meio adoecida. Enfim, o que eu percebo das crianças são isso. A criança, gente, é um ser muito puro, né? Ela ainda não criou esse tanto de desequilíbrio que nós adultos já criamos. Então, o que que a criança faz? Ela só vai reproduzir o meio que ela tá. Então, assim, é maravilhoso benzer criança, mas benzer os pais é importante. Se a gente tiver uma investigação mais profunda, agora até falando assim do ponto de vista terapêutico, não é difícil a gente entender o comportamento das crianças. Se a gente entender o comportamento dos pais e o ambiente que ela está, comportamento né, talvez da família como um todo, da escola, não é difícil.
A gente entender por que que ela se comporta da forma como ela se comporta, né? Então, hoje eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque os comportamentos, eles são aprendidos. A maior parte dos comportamentos, a gente aprende a ser da forma como a gente é. E aí levando para o meu lado aí sistêmico, né? Bert Hellinger dizia, filhos difíceis é porque tem um lar difícil, né? A criança não é difícil sozinha, do nada, né? Existe algo ali que está causando aquele desconforto, aquele comportamento, seja uma agressividade maior da criança, estar muito hiperativo, não sei, são várias aí, a gente pode enumerar aqui, ficar horas falando sobre esse tema. Mas né? Então, assim, o que você falou é perfeito, né? Quando uma mãe chega e fala, meu filho precisa constelar, eu falo, não, começa por você, né? Porque a partir de mim, eu consigo ajudar ao outro, né? Seja meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, eu reverbero isso para o todo. Então, ter essa consciência de que tudo parte de mim, né? E que olhando para mim, naturalmente, cuidando de mim, eu vou estar melhor aqui para lidar com esse ambiente, com essa criança, com esse trabalho, com esse relacionamento, né? Então, isso é muito importante mesmo, Ju, a gente ter esse olhar mesmo carinhoso, esse olhar responsável, né? De não sair no julgamento, apontando, sem entender todo o contexto, porque tudo tem um contexto, seja um contexto palpável, seja um contexto sistêmico, seja um contexto espiritual, e a gente tem que estar de olhos abertos e atentos para a gente conseguir fazer essa leitura da melhor forma possível para a gente poder ajudar aqueles que chegam até nós, né? É isso aí. Eu, quando criança, gente, eu fui muito benzida por causa de quebranto. Minha mãe fala que eu só chorava. Isso é comum, né, de quebranto, né? A criança, o neném só chora, 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 chora. E eu só chorava. Minha mãe me levava para cima e para baixo nas benzedeiras porque ela não dava conta mais, que eu não conseguia ficar com ninguém. Era só com ela e eu só chorando o tempo todo. E isso é muito interessante, né? Porque diz do quê? De alguma questão, não estou falando que todo mundo que acontece isso tem algum desequilíbrio na família, não é isso, mas a forma como a criança está recebendo, como ela está simbolizando, como ela está elaborando aquilo, né? Então, eu bebê, gente, muito sensível, né? Eu já vi uma criatura muito sensível para esse mundo, então provavelmente eu sentia tudo de todo mundo, né? E aí aquilo me assustava muito. Então, é a forma que você tem de se manifestar é chorar, 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 né? E aí, olha que legal, o benzimento para isso é muito maravilhoso para pessoas que são muito sensíveis, porque isso diz de uma sensibilidade exacerbada, talvez, né? Mas isso diz de uma sensibilidade. O que que o benzimento faz? Ele vai limpar o campo energético. O benzimento ele vai sempre trabalhar num campo mais sutil. É claro que fisicamente pode ter reverberações, claro que pode. E muitas pessoas procuram benzimento por questões físicas, né? Cobreiro e tal. Só que o benzimento ele é um tratamento energético. E ele vai trabalhar de uma forma energética. E o ritual, a gente estava falando sobre ritual, o ritual é muito legal, sabe? Porque a gente ainda é muito simbólico, a gente enquanto ser humano, e nosso Uhum. inconsciente ele é todo simbólico. Então, quando a gente vê um ritual, aquilo ali nos ajuda a trazer segurança para a gente e acreditar mesmo que está acontecendo algo. Porque uma coisa é eu chegar e falar com vocês assim: olha, eu estou aqui fazendo um reiki, e vocês não estão vendo nada acontecer. Né? Para a gente conseguir simbolizar isso dentro da gente é mais difícil, sabe? Agora, se eu pego uma erva, se eu acendo uma vela, se eu queimo um incenso, aquilo ali são símbolos que estão no nosso inconsciente coletivo e que fazem, nossa, esse trem vai funcionar. Aí só de eu ter esse pensamento, nossa, que isso vai funcionar, nossa, esse negócio é forte mesmo, né? Gente, isso já está curado, já. Porque é isso, né? A gente sabe que o poder do nosso pensamento. Né? Não estou falando que é isso que cura, mas é um conjunto de coisas. Né? Então, tem a força, o amor, a intenção ali daquela benzedeira. A gente geralmente fala no feminino, né? Tem benzedor também, mas
A gente costuma ver mais benzedeira, né? Então, a força ali daquela pessoa que está benzendo, daquela benzedeira, mas toda a espiritualidade, a egrégora que está acompanhando e sempre acompanha qualquer pessoa que se dispõe a fazer um trabalho de luz, a fazer um trabalho de auxílio, né? E mais todas essas crenças que eu acho que é o mais importante, porque independente de qualquer coisa, se eu vou num médico, uma benzedeira, um terapeuta, e se eu acredito que aquilo ali não vai funcionar para mim, não tem Não vai como funcionar. funcionar. Não, não tem como, não tem Gente, como não funcionar. vão, não façam nenhum tipo de terapia, nem exercício físico, né? Deixa eu ver se vai, deixa eu testar, né? Deixa eu ver se vai, é legal, mas deixa eu testar, já vai com E tem um testar, será? bloqueio, Não né? Já vai com bloqueio, é, né? sabe? Porque, Deixa eu ver se a gente, pessoa quem vai adivinha. na desconfiança, fecha o campo, que é um campo morfogenético de informações. Isso é ciência. Você fecha o seu campo e ali ninguém entra. Nada Gente, entra. até a leitura de mapa é impressionante como atrapalha. Você vai falando e parece que tem a informação não completa. E você está lá olhando a astrologia, você olha símbolos, né? Você está olhando o arquivo da pessoa ali. Mas ainda assim, tem uma energia ali de permissão acontecendo. É Sim. isso, tá chegando no fim da sessão, a pessoa se solta e fala, esse negócio de verdade, toda aquela narrativa que estava meio que no ar, ela se forma, né? Então é importante a gente dizer sim quando for aceitar algum procedimento, né? Se eu tô muito É, porque desconfiada, eu não vou. Eu prefiro não ir. Falo, não, depois eu vou. Vai ter um momento que eu vou, meu coração vai chamar, assim. é isso Uhum. mesmo. Jujuba, a gente está chegando no nosso final, nos minutinhos finais aqui. Quero saber se você tem algo aí a mais para falar, senão a gente vai indo para o encerramento. Ai, gente, eu quero agradecer esse lugar do benzimento, né? Eu acho que tem muito. Eu estava pensando isso aqui agora, tem muito a ver com essa energia da gratidão. E quando a gente se conecta com isso, quando a gente se conecta com essa energia da gratidão, da gratidão por estarmos vivos, da gratidão pelos nossos ancestrais, da gratidão por todo esse conhecimento que a gente tem à nossa disposição, né? Gratidão por todo o amor que a gente recebe, eu acho que a gente consegue entender um pouco melhor o que que é o benzimento, o que que é essa conexão. Eu quero muito agradecer aqui esse bate-papo, esse espaço que vocês nos deram aqui para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. Estou muito feliz por estar aqui, né? E que as pessoas busquem mais se conectar, né, com isso que é inato de cada um. Então, gente, todo mundo benze, tá? Seja benzem, todo mundo pode benzer, benzam da forma como vocês sentirem, né? Sigam a intuição de vocês, porque quando a gente segue a nossa intuição, quando a gente segue o nosso coração, não tem erro, não tem, simplesmente não tem como dar errado, né? Então, quando a gente coloca uma boa intenção e quando a gente coloca amor, não tem como a gente fazer nada errado, tá bom? Gratidão novamente, É, só que gente. eu fiz o curso da Ju e vale a pena, viu? Vale cada minuto daquele curso. Eu saí de lá num êxtase, numa leveza, numa certeza, numa gratidão tão grande, foi tão maravilhoso, que vai estar aqui abaixo desse podcast, todos os contatos da Ju. Ela é de Minas, mas ela sempre está aqui em São Paulo, começou, já fez uma turma aqui, já vai vir uma próxima em breve. Então, para quem é de São Paulo, para quem está em Minas, está nos ouvindo, em Minas ela é de lá, ela é de BH e sempre tem umas turminhas abertas por lá. E vocês podem contactá-la aí, ela também é terapeuta, trabalha com outras terapias aí, e vocês podem contactá-la aí para quem precisar. Elu, gratidão, meu amor. Ju, uma honra Gratidão. imensa, né? Imensa, imensa, imensa. E eu vou deixar um abraço aqui para uma pessoa, nossa, muito, né? Muito jargão, mas vou fazer. A dona Nadir é uma benzedeira, que ela é funcionária da minha mãe por mais de, sei lá, 30 anos. Ela já é, né, totalmente da nossa casa, assim. E ela é assim: chama a dona Nadir para benzer! Chama a dona Nadir para benzer! Né? Dona Nadir é um anjo lá na nossa casa, lá na casa da minha mãe.
E eu quero deixar esse beijo para ela, que ela é uma mulher, né? Essa benzedeira, que nasceu benzedeira também, uma senhorinha maravilhosa, já tem aí quase 80 anos, benzeira. E eu queria deixar esse beijo aqui para ela. Eu acho que ela vai gostar de receber essa minha homenagem. E abençoa todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, em nome da Ju e em nome da Elu. Que todos que estejam ouvindo esse podcast sejam abençoados. Um beijo. Um beijo. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju.